Mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje no Brasil são 100 milhões de seguidoras de Cristo, tanto católicas quanto evangélicas. Mas uma coisa nos une: a violência doméstica. Todas nós somos vítimas ou conhecemos alguém, mas o silêncio impera. Mas nós temos que parar com isso, gente. Não podemos silenciar, não podemos ficar quietas. Temos que conhecer os projetos que ajudam as mulheres. Então, para isso, eu vou apresentar um projeto muito interessante chamado Projeto Preciosa. É desenvolvido por uma colega de trabalho, ela é jornalista, ela é missionária, e esse Projeto Preciosa, ele tem ajudado mulheres vítimas de violência doméstica. Está tentando conscientizar. Sabe, essa história, gente, de que, sabe, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, pai tem que bater em filha, irmão tem que bater em irmã. Nós temos que parar com isso, porque as crianças são as vítimas disso. E o mais importante, gente, o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, esse ciclo de violência ele vai continuar. Tanto com as crianças que vão repetir esse modelo, tantos meninos que vão ver esse modelo e vão repetir com as suas companheiras, suas namoradas, suas esposas, ou então as meninas que vão arrumar um companheiro parecido com isso. Então, gente, é muito triste, é uma situação muito triste. Não sei se vocês sabem, a cada 2 horas, uma mulher é estuprada. A 1h20, uma mulher é morta. Então, gente, é muito complicado isso e é muito triste. Mariana, boa noite, muito obrigada. Boa noite, querida. Vou até te cumprimentar como a gente cumprimenta as irmãs. Graça e paz. Graça e paz. A graça e paz, querida. Muita paz para nós. É o que a gente precisa, sobretudo nesse momento, né, Lu? Mariana, é muito triste o que está acontecendo. E o mais triste não é só a violência em si. É o silêncio da Igreja Católica, é o silêncio das igrejas evangélicas. Não são todas, tá? Não são todos os padres, não estou falando da Igreja Católica em geral, mas alguns padres, alguns pastores que falam: você casou, é pro resto da vida, casou, você tem que aguentar. Afinal de contas, na carta de Paulo aos Efésios, se diz que o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, e isso vai se criando e as mulheres estão levando isso. O que eu fiquei assustada, Mariana, sinceramente, foi com o número de mulheres evangélicas que estão dentro dos abrigos. É muito alto, 40%. Então, eu queria te agradecer por você ter a coragem de falar isso pra gente, né? Boa noite, Mariana. Eu queria que você se apresentasse e falasse do projeto. Boa noite, querida. Imagina, é uma honra a gente rir aqui, sobretudo parabéns pelo Dia das Mulheres, pelo nosso mês. Obrigada pelo espaço, desde já, obrigada mesmo. Enfim, desde o ano passado você me chamou e ali, inclusive, eu estava num período de produção, porque, enfim, a ideia do projeto ele parte sobretudo de uma perspectiva jornalística, onde eu pretendo trazer e já trago denúncias, ou seja, casos de mulheres cristãs, católicas e evangélicas vítimas de violência doméstica, né? E só que a minha meta é mostrar algo de forma muito especial sobre essas mulheres, né? Eu e você como jornalista, a gente percebe pela mídia, né, uma exposição exacerbada. Diariamente nós vemos casos de mulheres vítimas de violência e são datados, assim, são tratados de forma como uma commodity, né? Passa um caso, vai para o outro e como se fosse natural. Então, o que a gente precisa primeiro pautar é essa naturalização da violência, né? Hoje o país é um país extremamente marcado pela violência, não só a violência de gênero. E o que é curioso é isso, a questão da religião, da fé dessas mulheres. Porque a partir do momento que a gente puxa a questão da fé dessa mulher, a gente também
precede, a gente busca analisar a responsabilidade das instituições religiosas sobre essas fiéis. Né? Qual que é o papel da religião em influenciar tanto a atuação do agressor como a defesa da vítima? Né? Então, quando eu me deflagrei, obviamente, eu sou amiga próxima, muito próxima da pesquisadora e doutora que fez essa pesquisa, que é a querida Valéria Vilhena, que é uma teóloga bastante conhecida no ramo evangélico. Então, assim, eu começo já dizendo que eu sou a nova geração de mulheres evangélicas e cristãs que militam em prol dessa causa, né? O movimento feminista cristão vem desde a década de 70, que também hoje você vê várias mulheres nos espaços religiosos, tendo voz, sendo pastoras, missionárias, até eu aqui, é resultado desse movimento, né? Mas a gente precisa falar muito, porque hoje o movimento evangélico, o movimento católico também é extremamente conservador. E eles são opostos aos movimentos feministas, né? Então a gente precisa trazer essa questão da própria luta, e aí é onde o movimento do Preciosa acontece, de forma bíblica, né? Como eles rechaçam a questão do movimento feminista, a gente traz de forma bíblica. E a Bíblia, de forma veemente, em Juízes 19, ou seja, no Antigo Testamento, fala sobre a necessidade da igreja, da comunidade israelense lutar, né, reivindicar contra qualquer tipo de violência de gênero. Então, isso é uma premissa bíblica, a gente está falando de algo que é ordenado por Deus. Existe de forma muito clara ali em Juízes 19 o relato de um feminicídio na Bíblia. E esse feminicídio, após o que aconteceu, enfim, existe uma ordenança de que a igreja deve refletir, pensar e agir de forma veemente contra esse tipo de ação. Então, por isso que eu me levantei e falei, opa, pera lá, isso não pode estar acontecendo, né? Eu faço parte da 4ª geração de mulheres evangélicas vítimas de violência doméstica, né? Então, isso precisa ser quebrado. Eu sou tia, acabei de ganhar uma netinha que veio ao mundo, e isso a gente tem que romper, tanto na minha casa, como na minha família, como em tantas outras famílias, né? E esse assunto ainda é um tabu, viu, Lu? Oi, querida. Mariana, como é que assim, porque assim, as gerações mais novas, elas não se silenciam tanto, né? Mas como é que você trabalha com... se silenciam. Mas como as mulheres mais velhas estão vendo isso? Então, só para você ter uma noção, até amanhã a gente vai ter uma live especial com o que acontece? O Projeto Preciosa vai perfilar a cada preciosa, relatando o que aconteceu com elas, né, no que tange a violência, mas contando suas histórias de vida. E ontem e amanhã, justamente, será a apresentação da nossa primeira preciosa, que é uma senhora de 63 anos, uma bispa de uma igreja e que foi vítima de violência doméstica carioca, exatamente. Foi vítima de estupro marital, onde, enfim, ela tem uma história muito impactante, então já convido seus telespectadores, seus internautas, seus seguidores, para amanhã estar com a gente, para conhecer a história dela, que é extremamente impactante e ajuda outras mulheres hoje que sofrem também violência na comunidade de fé dela. Enfim, as mulheres que vivenciaram a violência e que são cristãs e que se aproximam de mim, obviamente elas falam, Mari, você é um resultado de oração, porque nós clamamos muito por um movimento como esse, né? A proposta do Projeto Preciosa é justamente mobilizar igrejas católicas e evangélicas para a criação de uma cultura de combate à violência contra a mulher. Até porque a maioria das mulheres, tanto católicas como evangélicas, fazem parte dessas comunidades, né? 60% da Igreja Católica é composto por mulheres no Brasil. Sim. E 58% dos movimentos evangélicos também são de mulheres evangélicas, né? São de mulheres. E aí a gente começa a perfilar essa mulher e começa a tentar entender o que a silencia, né? E muito em razão disso vem
sim, da própria construção da igreja, do próprio patriarcado que ainda sim. Persiste na igreja. Né? As igrejas, a maioria, são lideradas por homens. Né? A gente está tendo uma crescente, teve uma crescente agora a partir da década de 90, mas ainda é paulatino. Essas mulheres têm voz no púlpito, mas dentro de casa continuam nessa perspectiva submissa da mulher e que muitas vezes é uma perspectiva que oprime essa mulher. Até porque lá, quando você cita, né, a questão da submissão tratada por Paulo, na verdade existe um erro de interpretação bíblica ali. Né? A palavra submissão colocada ali, na verdade, refere-se a respeito. Né? Ou seja, maridos respeitem suas esposas, assim como suas esposas respeitem seus maridos e consecutivamente, né? A gente está falando de respeito e não de submissão, até porque Cristo, ele quebra qualquer tipo de escravidão ou de subjugação de um para o outro. Todos somos iguais em Cristo Jesus, né? Então não existe maior nem menor, né? Existe uma equiparação entre os gêneros, que inclusive é tratado lá em Adão e Eva, inclusive, né? Eva, ela é tratada como alguém semelhante a Adão, é um ser humano semelhante, inclusive à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos nós fazemos parte de forma única de um Deus, né? Então, não faz sentido esse processo de achar que o homem é superior à mulher. Então, esse é o primeiro processo. A gente precisa construir, sobretudo hoje nas igrejas, essa abertura para essa irmã falar, né? Então, por isso que esse combate que eu falo de enfrentamento é para abrir que essas irmãs falem. O Projeto Preciosa é esse cantinho que a gente permite que essa irmã se expresse, que essa irmã entre em contato conosco, conte a sua história. E aí, quando a gente acaba conhecendo essas irmãs, a gente percebe que existem outros fatores e outros tipos de violência que a cerca. Sobretudo no Brasil, a gente fala de violência social, que é a violência onde a maioria dessas mulheres que, por exemplo, a gente tem no Projeto Preciosa hoje, são mulheres negras e periféricas. Então a gente lida com outra mazela, que é essa mazela do abandono social. Tem a mazela da violência psicológica, que é, sobretudo, tanto a implicada dentro dos espaços religiosos, como também pelos próprios maridos, né? Que é esse marido que se impõe sobre a mulher, e essa violência psicológica tratada na igreja, onde diz, não, porque você tem que cuidar do lar, você tem que... Enfim, existe um condicionamento da mulher evangélica e da mulher católica. E hoje a gente percebe que essa mulher é múltipla. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, enfim, se deixar eu falo muito. O Projeto Preciosa, ele atende mulheres da Igreja Católica, mas das igrejas evangélicas, tanto as neopentecostais quanto as tradicionais, vocês também atendem? Sim, sim. Olha, só para você ter uma noção, hoje a gente faz o acolhimento igual, sobretudo no semestre passado, a gente fez um acolhimento maior de mulheres. Então, por exemplo, eu tenho uma vítima de violência, né, uma preciosa, que ela teve 40% do corpo dela queimado pelo agressor, e ela é da igreja pentecostal, Igreja Assembleia de Deus. Mas eu tenho uma outra, e ela mora no Espírito Santo. Tenho também uma outra que mora aqui em São Paulo, que é da Igreja Adventista, ou seja, que é do movimento tradicional, né? Tem uma outra, por exemplo, a gente já está com o projeto, já está internacionalizando de alguma maneira, onde a gente acolhe uma preciosa querida que sofreu uma tentativa de feminicídio de Portugal. Né, foi lançada das escadas e é de uma igreja de lá. A nossa maior prioridade é mobilizar o quê? Essas igrejas, sobretudo regionais. Então, só para você entender, tem um caso, por exemplo, na Bahia, onde havia uma irmã que estava mantida em cárcere privado. Nisso, nós comunicamos um pastor baiano de uma igreja batista local para que ele se locomovesse até essa irmã e ajudasse ela nas necessidades dela. Porque
Porque o que eu acredito? Preciosa é esse processo de passagem, né? Então, aquilo que a igreja diz, não separe, eu digo para você que eu sou a primeira a dizer, se separe agora, né? A prioridade é a sua vida e a vida, sobretudo, dos seus filhos. Então, a gente faz o processo até de ajudar essa irmã a fugir do agressor, né? A gente ajuda essa irmã a fugir do agressor e a mantê-la enquanto ela não pode, socialmente, por isso que eu te falei da questão social, a se manter até que ela tenha uma estrutura. Ou seja, a gente busca esse empoderamento dessa irmã para que ela tenha as condições para se reerguer, para voltar a ter uma vida, né? Porque geralmente essas mulheres são aprisionadas, né? Pela violência e etc. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho como é que ficam as crianças, porque as crianças, elas veem tudo isso, né? Passam por N problemas. E aí, como é que vocês trabalham com essas crianças? Então, é até uma luta que eu tenho agora atual, né? O projeto começou em julho do ano passado. Eu comecei a entrevistar as mulheres e comecei a ver essa gama de necessidade jurídica, psicológica, espiritual e social, né? E então aqui nesse ano, inclusive, eu já comunico aos seus seguidores, se quiserem participar, a gente está buscando voluntários, advogados, psicólogos, espiritualistas também, pastores, padres, enfim, que possam nos ajudar, né? O que eu tenho muito, eu prezo inclusive muito pela questão das crianças, porque eu fui uma dessas crianças. Eu cresci nesse lar marcado pela agressão e pela violência. Então, quando eu falo com essas crianças, existe uma até dificuldade, né? Essas crianças não se abrem muito, então a gente precisa fazer um trabalho paulatino. Eu sou muito franca contigo, Lu, e assim, quem vive a violência, querida, eu não sou, acho que eu não quero que entendam de um lado pessimista, mas de um lado realista. Quem é marcado pela violência doméstica, pela violência familiar, ela é uma marca, ela é uma cicatriz. Nós estamos lidando com algo que, assim, tem pessoas que tentam, por isso que eu te falei da questão da comunicação, que as pessoas tentam, a fulana superou, porque agora tá tudo jóia, tá tudo bem, e não é assim, querida, eu vou ser bastante franca contigo, existe todo um trabalho, né, psicológico, espiritual, que deve ser feito em prol dessas vítimas, perdão, querida, por quê? Essas crianças precisam ter um acolhimento psicológico, precisam ter um acolhimento espiritual, precisam, para que seja quebrado de alguma maneira, né? Hoje, uma das nossas preciosas, que é querida de Minas Gerais, do interior de Minas, a filha dela, por conta das violências, sofreu um retardo mental. A filha dela de 13 anos hoje tem um comportamento de uma garota de 7 anos, devido à assolação, ao medo que ela tinha do próprio pai. Só para você entender. Então, assim, são relatos, Lu, se a gente for parar, se eu te contar cada um, minha amiga, a gente fica assim, abismada, assim, é aterrorizante, entende? Eu escrevi muita matéria sobre violência doméstica. Sim. E cada dia me surpreendia mais. Você não acredita. E eu cheguei a fazer matéria com os agressores. Uau! Que tem um projeto aqui em São Paulo de uma promotora, a doutora Gabriela Mansur, que até depois eu te passo o contato, que é interessante. Ela tem um projeto que é para tentar tirar esses homens também. Por que esse homem é violento, né? E um deles, quando eu conversei, era assim, ele era pedreiro e ele trabalhava e chegava no final de semana, ele recebia na sexta-feira. Só que ele passava no bar, deixava todo o dinheiro lá, chegava bêbado em casa, aí ele batia da mulher ao cachorro. Uau! E os vizinhos não se metiam. Mas teve um dia que uma vizinha se meteu e ele pegou, bateu também nessa vizinha. E aí foi todo mundo para a delegacia. Nossa. Sabe o que ele falou para mim? Que só no projeto da doutora Gabriela Mansur, se chama Justiça de Saia,
ele aprendeu que o que ele fazia era violência, porque violência para ele era dar tiro na rua. O que ele fazia é que a mulher enchia o saco dele. Ele falava bem assim para mim. Ah, ela me enchia. Então tem muito. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Não, então, e até uma coisa que eu ia te falar, a gente tem um processo também de conscientização para homens. Então, a bebida e as drogas não é nem permitida nem na igreja católica, nem nos evangélicos. Na violência doméstica tem o componente, às vezes, da droga e do álcool. Com os evangélicos homens, o que acontece se eles não bebem e não se drogam? Então, os componentes, né? Teve uma pesquisa recentemente que falava sobre isso. O primeiro componente, fator que auxilia no processo da violência doméstica é o machismo. Em 48%, a primeira é o machismo, que é justamente o que é muito levantado, essa ode do homem, né? Esse empoderamento masculino. E eu falo isso porque também, de acordo com o Conselho Nacional contra Vítimas de Violência Doméstica, saiu uma pesquisa onde eles relatavam os índices das denúncias feitas no 190. Os dias que mais tem esse processo de denúncias de vítimas, né, que sofrem violência são as quartas-feiras, muito em função do empoderamento, do futebol. Esse homem fica muito mais agressivo em casa. E o que foi em destaque, isso aconteceu no ano passado, no ano retrasado, perdão, em 2018, é uma pesquisa de 2018. E o que aconteceu? No domingo foi o dia que mais teve levantamento de denúncias e que aconteceram justamente após os cultos. Isso foi um assombro, porque muitas pessoas se questionavam, inclusive no próprio boletim de ocorrência existe a questão de você colocar qual é a sua religião, mas não é exposto quais as religiões que mais são atingidas, mas como eu te falei, a gente sabendo que existem mais de 90 milhões de mulheres no Brasil que são cristãs, a gente deduz de forma direta que essas mulheres são as maiores vítimas, né? Então, o segundo fator é justamente o fator do alcoolismo e da bebida, enfim, do consumo, do vício de drogas. E aí a gente convive com coisas que são muito próximas também à igreja, porque a igreja tem instituições que auxiliam esse processo de restauração, que são as casas de recuperação. E isso é até curioso, Lu, eu te falo isso, porque em vários momentos eu já falei, nós precisamos criar abrigos para essas mulheres, fomentados pelas igrejas, né? Esse, inclusive, é um dos pilares do projeto. E aí, os pastores olharam para mim e falaram, não, mas a igreja não tem condições de fazer isso. Então, até nisso a gente percebe uma perspectiva machista, porque como assim? Então a igreja tem condições de abrir uma casa de recuperação, que geralmente abriga esse agressor, e ótimo por isso. Mas pera lá, não tem como abrigar uma mulher? Opa, né? Essa vítima, exatamente. Então, é esse confrontamento que a gente quer levar para as igrejas, né? Colocar eles para pensar, não, pera lá, você não está sendo machista em querer acolher esse homem e não está acolhendo essa irmã, né? Enfim, então assim, existe um processo, várias igrejas estão começando a se levantar, inclusive eu faço parte de uma dessas igrejas aqui na capital paulista, que é a Igreja Batista da Água Branca, que vai começar agora, já tem um processo de cura e libertação, que geralmente recebe pessoas que sofrem abusos, mas agora vai ampliar esse atendimento, né? Vai criar uma espécie de preciosa onde vai dar esse suporte para essa irmã. E é isso que a gente quer, é uma alegria, uma igreja entre tantas fazer isso, né? Inclusive a Gabriela Mansur fez um levantamento onde algumas igrejas começaram a se posicionar. Aqui também em São Paulo, a Igreja Renascer em Cristo começou com atendimento jurídico para as mulheres, né? A bispa Sônia Hernandes, que foi a primeira bispa brasileira, falou, eu recebi irmãs com olho roxo aqui na igreja. Então, além da questão espiritual, onde que eu posso ajudar essas irmãs, né? Então, abriu esse processo.
E como eu estava te falando em relação aos homens, o Preciosa também tem essa vertente. Até falo, eu quero falar com os homens, pastores, por favor, quero falar com vocês. Eles são os primeiros a serem questionados. Eu comecei com uma campanha agora, chamada Homem de Deus Não Bate em Mulher, onde a gente traz esse questionamento entre dados e também pastores que se posicionam dizendo essa frase. Porque a gente precisa trazer essa conscientização, como a gente tem visto nesses últimos 4 anos, em função do governo Bolsonaro, tem explicitado muito o que a igreja tem feito. E, infelizmente, a gente tem visto casos de pastores que agridem as suas mulheres, né? Homens de Deus, né? Que esse termo é muito utilizado entre os homens da igreja. Então, pera lá, que homem de Deus é esse que bate numa mulher? A própria Bíblia diz que se você bate, agride a sua própria carne, porque o casamento, a união entre um homem e a mulher é tratado como um só, você está agredindo a si mesmo. Né? E quando eu falo também no âmbito espiritual, querida, você percebe isso não só na igreja. Quantas famílias hoje estão sendo assassinadas, estão sendo suicidadas? São homens que matam suas esposas e em seguida se matam, entende? Eu tenho amigas missionárias que nós, inclusive juntas com o Projeto Preciosa, que atuam em tribos indígenas, que também existe a questão da violência doméstica, que não é retratado na grande mídia, e na Colômbia. Na Colômbia, que é o segundo país com maior índice de violência doméstica, tem uma missionária amiga minha que atua lá, e que nós apoiamos o projeto dela, e ela falou, Mari, os homens, em vez muitas vezes de atingir as mulheres, atingem as crianças, matam os próprios filhos para atingir essas mães. Então é algo, minha amiga, que assim, é o desfacelamento da família, e é onde a gente questiona, e a ódio à família? E essa família brasileira? Né? Você sabe que uma vez então são vários questionamentos, Lu. E ele atuava nesse negócio de violência doméstica. E teve uma frase que me impactou muito. Ele falou assim, Maria Lúcia, a violência doméstica é democrática. Vai do pobre ao rico. Não pensa, ele falou, a diferença é que o pobre vai para a delegacia, né? E aparece na mídia. O rico não. Eles discutem dentro do lar, dentro dos escritórios de advocacia e fica por ali. Mas a violência é do mesmo jeito. Então, foi uma frase que me impactou muito e é muito difícil, porque eu vejo que ela é democrática, do ponto de vista que você está vendo homens jovens matando companheiras e ex-namoradas, namoradas que não querem ficar mais com eles, homens velhos. Uma vez eu fui fazer uma matéria numa delegacia da mulher, Mariana, e a vizinha deu parte. Esse casal de idosos tinha mudado de lugar e a vizinha não se conformou. Ele deu parte. Aí a delegada me mostrou o homem. Ele tinha 86 anos. Sim. Batia na mulher de 83. Você sabe o que ele falou para a delegada? Eu bato nela há 60 anos. Sim. O delegado falou, não sei nem mais o que fazer com ele. Porque 86 anos, né? Então foi um horror, quer dizer, os filhos sabiam, os netos sabiam, todo mundo sabia. Mas precisou uma vizinha, um elemento de fora para poder ajudar essa mulher. Outra coisa, Mariana, o teu projeto começou em julho. Houve um aumento, uma procura por conta da pandemia? Elas estão denunciando mais? Mesmo que seja dentro da igreja ou pelas redes sociais? Então, o que eu percebo, assim, por conta da pandemia, enfim, a gente, não, o que eu percebo, pelo Precioso que eu tenho, são relatos de violências que já aconteceram, em sua maioria, obviamente que tem as que persistem, né, esses 2 casos específicos, um em São Paulo, de uma irmã da Adventista, e essa outra de Portugal, aconteceram durante a pandemia.
né? E a gente teve que correr, inclusive em outubro, eu recebi uma chamada, um pedido de ajuda, de acolhimento de uma irmã que tinha acabado de sofrer uma tentativa de feminicídio, onde sua casa foi ateada, fogo pelo agressor, quase a mãe e a filha morreram juntas, e estavam dormindo no meio de um matagal em Minas Gerais, porque não tinham lugar para ficar. E eu corri atrás de igrejas para ver se recebiam, nenhuma igreja se posicionou. Isso para mim foi extremamente revoltante, porque obviamente que eu questiono, porque a hospitalidade, servir ao próximo é o arauto do cristianismo. Então, existe até uma decepção, eu assumo para ti em vários momentos, onde eu olho e eu pergunto aonde que está a igreja, né, sobre isso. E quem a acolheu foi justamente essa irmã de Minas Gerais, essa preciosa que a gente ajuda até hoje. Então, assim, eu acho que a questão da pandemia, todo mundo fala que aflorou, que eu não acredito nisso. Essas mulheres o número de aumento de agressões durante a pandemia, na verdade, só mostram a grande realidade que a gente vive. Entende? Essas mulheres, essa questão até pejorativa, violência doméstica, violência a gente precisa entender que ela tem vários níveis, ela tem vários graus, né? O feminicídio é o último, é o ápice desse nível de violência. Mas essa mulher que sofre violência hoje de agressão física, ela sofre violências anteriores, que é psicológica, que é o estupro marital, que é a própria violência religiosa até, onde ela é cerceada de ir nos espaços religiosos. Isso é tipificado na Lei Maria da Penha como uma violência. Então, existem várias violências anteriores à física e ao feminicídio, né? Isso que a gente precisa entender, né? E que é algo que é muito mais complexo, inclusive nas próprias delegacias hoje, para a gente falar, essa irmã recebeu, enfim, ela sofre de problemas psicológicos, ela precisa comprovar que ela tem aqueles problemas psicológicos em função né, da violência, para poder ser legitimada. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então, assim, o que a gente percebe é que a igreja ainda legitima esses homens machistas, esses homens que tratam a mulher como um objeto. Então, e a gente precisa lutar contra isso, né? E as maneiras que a gente precisa lutar contra isso, primeiro ponto é falar sobre isso. Aonde que você vê pregações, ministrações na igreja católica ou na igreja evangélica sobre esse tipo de assunto? Está começando agora, ainda está muito recente, né? Ainda os movimentos progressistas que falam sobre isso. E eu acho que onde os lugares que mais silenciam, né, há uma realidade muito real, nos movimentos justamente pentecostais, nos movimentos carismáticos, que são os que mais são silenciados, às vezes são silenciados, que chega no pastor, eu estou com um problema na minha casa, com o meu marido, quero oração. Aí o pastor, vamos orar. Não aprofunda o que essa irmã está acontecendo, o que está acontecendo, o problema, né? Não aprofunda essa questão, e isso que eu acredito muito. O primeiro lugar, e eu não estou falando apenas da irmã evangélica e católica, mas o primeiro lugar que a mulher religiosa brasileira busca, né, é justamente no âmbito espiritual, né? Até as irmãs de terreiro, a irmã espírita, o primeiro lugar que ela vai busca de ajuda, olha, está acontecendo isso na minha casa, é no âmbito espiritual, são nas instituições religiosas. E eu quero que você pare para pensar comigo, Lu, como seria uma revolução se as instituições estivessem abertas para esse tipo de assunto. Nós evitaríamos até de acontecer feminicídios, nós evitaríamos agressões físicas, entende? Porque haveria um diálogo talvez prévio com esse homem, com esse marido, para tentar ajudá-lo. Se for nesse caso desse homem que é alcoólatra e tem vícios, a gente direcioná-lo para tratamentos, entende? Então se a gente conseguisse nesse primeiro momento, querida, a gente salvaria vidas. Isso é lindo, isso seria tremendo. Exatamente. Então, é por isso que a gente quer, eu tenho muito esse sonho
de tocar no coração, não só de pastores, das lideranças, mas das próprias mulheres em si, né? O movimento de mulheres cristãs é muito grande, né? O movimento, eu digo isso, evangélicas como sou, em toda igreja existe um grupo de mulheres. Existe um grupo de irmãs que cantam no coral. Existe um grupo de irmãs que se reúnem todo mês para ter um chá de mulheres. Então, imagine se cada irmã dessas pudessem contar uma com outra irmã, né? Irmã, eu vou te ligar se alguma coisa acontecer na minha casa. Irmã, entende? Essa coisa da unidade, da irmandade, da sororidade dentro do espaço religioso. Nós já teríamos uma revolução, querida. Então, enfim, eu acredito muito nesse conjunto do corpo de Cristo para ajudar. E isso até a própria Maria da Penha fala, né? A importância da sociedade, do movimento da sociedade. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas não entendem a questão dessa própria violência, a dinâmica da violência. Entende? Então, quando uma irmã diz, não, porque o meu marido me proibiu de ir para a igreja, opa, pera lá, irmã. Como assim o teu marido te proibiu para ir na igreja? Isso é considerado um cárcere privado. Entende? Então, a gente precisa levar esse conhecimento para as igrejas, né? E essa é a minha missão, Lu. É muita coisa, é uma missão de formiguinha, basicamente. Mas é muito boa, Mariana. E assim, obrigada, querida. Quando eu recebi o teu convite para a gente fazer essa live, para nós fazermos a live junto, eu juro que eu fiquei pensando muito e admiro a sua coragem, Mariana. Obrigada, de quebrar o voto de silêncio. Precisamos, até porque Deus, né, há uma liberdade em Deus que Ele permite que a mulher dê o grito, né? Existe até uma palavra na Bíblia, em Lucas, que fala que uma mulher, quando viu Cristo junto com Maria, ela no meio da assembleia, ela gritou, eis que, sabe, esse é uma criança, ele vai ser um profeta, esse é o Filho de Deus, o Messias, e ela gritou no meio da comunidade. E a gente precisa quebrar esse grito, porque o Cristo é o maior feminista do século, do universo. Há mais de 2000 anos nós temos um feminista à frente da igreja, dono da igreja, que lidera a igreja e que quer que essa mulher dê o grito dela, né? Nós fomos chamados não para a escravidão, mas para a liberdade. Eu acredito que uma mulher cristã que está casada com um agressor, ela não entende que ela não tem nenhuma aliança, ela está casada com um homem morto. E existe toda uma questão lúdica até dentro da igreja que persiste que essa irmã fique lutando por esse casamento, e ela persistindo, e ela vai sofrendo. Até quando? Sim, né? Exatamente. Então a gente precisa. Por que o nome de Preciosa e por que é um diamante? Então, exato. Então, eu não bebo de uma realidade feminista, como eu te falei, mas eu bebo da própria Bíblia. E Provérbios 31:10, a Bíblia fala, né, um versículo muito específico, retrata, é um capítulo inteiro que fala sobre a mulher idealizada, uma mulher que é tratada extremamente, é uma mulher escolhida. Todo homem cristão e uma mulher cristã, eles olham para esse capítulo e ficam assim, eu quero ser como essa mulher, e esse homem fala, eu quero arrumar uma mulher como essa. E o primeiro versículo que fala sobre essa mulher é quando Deus, isso é um versículo datado de mais de 10 mil anos antes de Cristo, só para você entender, né? Século X antes de Cristo, perdão, século X. E ele fala o quê? A mulher, ela excede o valor de joias preciosas, ela excede o valor de pedras preciosas. Nesse momento, mesmo vivendo um patriarcado, nesse versículo bíblico, Deus tira a mulher de qualquer objetificação. Ou seja, você é mais valiosa do que o produto mais valioso da terra. Entende? Então, assim, o seu valor é tão alto, é tão grande, é tão superior, que excede o diamante. E isso a gente vive hoje
E existe até uma confusão, isso eu acho que no movimento feminista. O que existe hoje é o reconhecimento da mulher, né? Se a mulher ao menos se olhar no espelho e falar, uau, eu sou um diamante, a gente já tem um salto enorme, né? E o que a gente pretende mostrar para essas mulheres preciosas é que ela é um diamante. Ela é um diamante escolhido por Deus. Ela é independente das machucaduras e das cicatrizes que ela tem, ela continua sendo um diamante, né? Um diamante, mesmo no lixo, ele é um diamante, ele continua tendo o mesmo valor dele. Um diamante, mesmo estilhaçado, esmiuçado, né? Isso que a gente tenta falar. Cada violência é como se um diamante estivesse sendo despedaçado. Mas ele continua sendo um diamante, né? Então é isso que a gente quer dizer para essa irmã, para essa mulher, que é uma mulher virtuosa, ou seja, ela é dotada de dons. Se ela por algum momento foi inferiorizada, né, naquilo que ela é, naquilo que ela acredita, nós queremos dizer para ela, querida, você tem dons. Mariana, quantas mulheres vocês atenderam até agora? Quantas mulheres foram atendidas no projeto? Então, foram mais de 20 mulheres, algumas já passaram, já seguiram suas vidas, né? Inclusive agora a gente vai relatar, tem vários relatos, inclusive dessas irmãs que a gente auxiliou no próprio Instagram, e agora a gente está preparando o terreno para receber mais irmãs, né? Eu assumo para ti... Opa, travou de novo, travou, Mariana, querida? Eu queria que, como a conexão está começando a cair, antes que caia, exato. Eu queria que você deixasse o endereço nas redes sociais e como as pessoas podem te procurar, Mariana. Claro, querida. Enfim, o Projeto Preciosa, é só você colocar Projeto Preciosa e ver um diamante piscando, é a gente. Enfim, a gente praticamente está em todas as redes sociais. A ideia é realmente... A gente está desde o LinkedIn até o Facebook, o YouTube, porque essa irmã pode nos encontrar em qualquer lugar, né, para estar, enfim, buscando o nosso auxílio, a nossa ajuda. É só buscar Projeto Preciosa e a gente vai estar de braços abertos para te acolher. E agora, sobretudo, a gente tem a missão de atender e contemplar todas as preciosas, ajudando elas a se reerguerem, a se empoderarem como mulheres cristãs, mulheres preciosas, e a terem uma nova vida, né? A ter paz, como aquilo que eu te falei, né, no início. Graça e paz, foi para isso que Deus nos chamou, para ter paz, né? E as mulheres que sofrem violência doméstica, a última coisa que tem é paz. Então a gente precisa buscar essa paz que existe em Deus. E existe uma paz que excede o entendimento, que precisa acontecer nesses lares, essas mulheres precisam ter paz. E agora, nesse momento, sobretudo, a gente precisa muito da ajuda de você que está nos ouvindo. Enfim, a gente tem uma vaquinha online, agora eu acabei de criar um brechó, né, um bazar online, onde o valor será revertido para as preciosas. Mensalmente a gente ajuda mulheres com cestas básicas, enfim, com toda a parte de atendimento. Quem quiser também se voluntariar, por favor, entre em contato conosco, será um prazer recebê-los. Lu, te amo em Jesus, querida, Deus te abençoe demais, muitas bênçãos sobre você, sobre o seu canal, querida, que você seja usada mais e mais por Deus, viu? Nesse combate, nessa luta de empoderar mulheres e de ajudar mulheres, né, querida? Eu creio, futuramente eu sei que muitas pessoas estarão aqui conversando contigo, contando um testemunho de restauração, né, e de luta, né, para que venha o melhor sobre tantas famílias, e que o nosso desejo é que isso acabe, né? A nossa missão é que isso se encerre, né, amiga? Chega de violência, minha querida. Chega. Tá Mariana, bom? Eu quero te agradecer imensamente. Nós vamos continuar conversando, porque eu quero começar a escrever sobre todos esses projetos de combate à violência doméstica. Por favor. Talvez isso num livro. Tá Ai, que tudo! Obrigada, querida. Esse é um prazer muito grande, viu? Beijo grande para sua audiência, para você. Deus te abençoe demais. E resplandeça mais e mais a tua luz, querida, sobre este mundo. Obrigada, Mariana. Fique com Deus, agradeço. E qualquer novidade, entre em contato comigo e a gente faz uma nova live do blog Sintonia SP. Esse espaço está aberto para você. Muito obrigada, beijo. Mariana. Imagina, beijo. Mulheres, não fiquem em silêncio. Denunciem.
Beijo, Mariana. Fica com Deus. Beijão. Muito obrigada. Boa Tchau, noite. querido. Deus abençoe.